Alderi Ribeiro, nós já vimos algumas notícias aqui em Campo Mourão e também a nível de Brasil sobre uma nova resolução implantada pelo TSE. E para saber mais informações sobre isso, nós estamos aqui com a Sueli Bise, que é chefe aqui no Fórum de Campo Mourão. Sueli, para a população entender, primeiro eu queria que você repassasse qual é a situação atual, como o Fórum de Campo Mourão trabalha. Nós temos duas zonas eleitorais aqui em Campo Mourão, né, que é a 31, zona eleitoral, que é responsável pelos processos e pelo atendimento dos eleitores de Campo Mourão, da região Barra e do centro. E nós também temos a 183, zona eleitoral, que é responsável pelos eleitores da região do Lar Paraná, de Campo Mourão, né, de Farol, Luisiana e Janiópolis. Então nós temos duas zonas eleitorais para atender todos esses eleitores aqui na nossa região. Agora, Sueli, com esta nova resolução que já foi aprovada, já está sendo implantada, o que muda? E também o que reflete diretamente na população, nos eleitores? Nós temos aí, então, essa nova resolução que determina a extinção de zonas eleitorais, né? E, inclusive, a nossa 183, zona eleitoral, corre esse risco, até mesmo a 31, de ser extinta, né? mais especificamente a 183, porque tem uma quantidade menor de eleitores. E o impacto dessa resolução para o eleitor é que ele vai ficar longe, né, das atribuições de um juiz e de um promotor eleitoral, especificamente para a gente, né? Ou seja, é negar o acesso amplo e restrito do eleitor e também, não só do eleitor, mas do cliente da Justiça Eleitoral. Quem que é o cliente da Justiça Eleitoral? São os partidos políticos e a comunidade de uma forma geral que precisam, que necessitam de serviços da Justiça Eleitoral, como a quitação eleitoral, a emissão de título para regularização de CPF, etc. e tal. Então, hoje nós temos vários documentos atrelados ao título eleitoral. Se o eleitor não tem o título eleitoral ou uma certidão de quitação eleitoral por prazo de validade indeterminado para aqueles eleitores que não podem, que não conseguem expressar sua vontade para votar, se ele não tem, ele vai ter problema. Então, ele precisa ter acesso à Justiça Eleitoral. E o mais importante também para os partidos políticos e para as coligações durante o pleito eleitoral. A fiscalização da Justiça Eleitoral é muito importante. Nós sabemos que onde não existe a Justiça Eleitoral são os locais mais distantes do juiz e do promotor, onde eles estão distantes, e dos próprios servidores, para em caso de diligências em processos eleitorais, é onde acontece a maior quantidade de corrupção, é onde nós temos, em regra, 80% das eleições suplementares que hoje acontecem no Brasil. Há dados estatísticos que demonstram essa realidade. Então, você diminuir o quadro de servidores, diminuir a Justiça Eleitoral, já se torna um meio para fomentar, inclusive, a corrupção. Essa é um estudo, inclusive, de uma desembargadora do Rio de Janeiro. Então, a gente percebe que com esse fechamento, né, de zonas, com essas extinções de zonas eleitorais, nós vamos ter prejudicado esse trabalho que tão brilhantemente é reconhecido de forma mundial pela Justiça Eleitoral como uma da justiça que funciona, que é ágil. Agora, Sueli, você esteve recentemente em uma reunião em Brasília para saber dessas novas medidas. Como foi tomada essa decisão? Houve uma votação? Porque até então a população não sabia disso e veio como ordem já. Isso, essa é uma grande discussão e é um pedido, inclusive, dos servidores da Justiça Eleitoral, do sindicato, do Sinjuspar, dos servidores de forma geral, da FENAJUF, que é a Federação Nacional do Sindicato dos Servidores Públicos Federais e do MPU. Então, esse é um pedido para que a comunidade local, que seja respeitada as peculiaridades locais, né? Que a comunidade local participe disso, ou seja, veio uma resolução implantando a extinção de zonas eleitorais sem respeitar as peculiaridades dos municípios, né, das localidades. Nós temos aqui municípios que são bem distintos, por exemplo, da região sul, da região de São Paulo, da região do Rio de Janeiro, onde existem municípios grandes. Aqui nós temos municípios de 2.000 habitantes, de 5.000 habitantes, de 10.000 habitantes. Quantos municípios nós vamos ter que agregar para atender o critério de 70.000 eleitores da resolução?
Então, se torna inviável para se gerenciar uma eleição, tanto para o promotor, quanto para juiz, quanto para servidor. Então, isso é precarizar realmente e assim, extinguir com a justiça, buscando praticamente a extinção da justiça eleitoral e a não fiscalização das eleições nos pequenos municípios, ou tirando esses municípios da escolha e da liberdade de escolher livremente os seus representantes. Então, o que a gente pede, aliás, a gente teve essa semana e a semana passada, inclusive nós tivemos reunião com o senhor ministro Gilmar Mendes, ele se colocou à disposição, deu abertura, inclusive, para a negociação. Políticos importantes da nossa região estão engajados os prefeitos da região também, estão se manifestando. Nós tivemos a manifestação, nós estamos aguardando a manifestação também da nossa Associação dos Municípios aqui da CONCAN, mas nós temos da Associação lá de Paranavaí, de vários outros municípios, da Assembleia Legislativa, da OAB, Então nós temos aí várias notas dando contrária a esse rezoneamento, porque realmente atinge direito da coletividade, direito das localidades de se organizarem. Nós temos o Código Eleitoral que diz que é privativamente competência dos TREs estabelecer a criação de zonas eleitorais, ou seja, o remanejamento de zona eleitoral, isso deveria ficar a critério dos TREs, não vir uma portaria de cima para baixo, sem verificar as peculiaridades locais e extinguindo zona e assim, de certa forma, atingindo frontalmente a liberdade de escolha e até mesmo a lisura das eleições. Então, o que a gente pede é que sejam ouvidos a comunidade, primeiramente, que é o maior interessado, a comunidade local, isso seja discutido em audiências públicas, nas câmaras municipais, nas câmaras legislativas, no Senado Federal, e também pelas associações de bairros, pelos servidores, ou pelos juízes, ou seja, por todas as classes. Ministério Público, é importante o Ministério Público, que é fiscalizador da lei, o cara é responsável, é o órgão responsável por fiscalizar o que está certo, o que está errado no nosso país. Então, aí fica também um apelo para o próprio Ministério Público, inclusive eles estão organizando uma reunião com os promotores locais para se discutir isso, que será realizada amanhã aqui, os promotores. Então, é algo importante e que deve ser realmente levado e debatido junto a toda a comunidade, OAB, todos os interessados, porque realmente isso vai afetar a comunidade como um todo, ou seja, a organização da justiça eleitoral, inclusive a legitimidade na representação do próprio Estado Democrático de Direito.